Revista Odonto Nordeste, olha só, nós estamos aqui no podcast em Fortaleza, dentro do Estética em Nordeste, que acontece agora 8, 9 e 10 de novembro. Esse evento está maravilhoso. Você que não pôde comparecer esse ano, te prepara para o ano que vem, para poder vir para Fortaleza, para esse grande evento. É claro, nós estamos numa série de podcasts dentro do evento, né? Esse episódio hoje está imperdível. Então, você que nos acompanha aí pelas redes sociais e também pelo nosso YouTube, fica ligado. Eu estou aqui hoje com o doutor Renato Lima, ele que é biomédico, vai falar muito de harmonização com a gente aqui, né? Passar as dicas dele, ó, são dicas maravilhosas. Então, fica aí, porque eu vou te apresentar agora, doutor Renato, falando um pouquinho para a gente, se apresentando para você que está aí do outro lado aí nas nossas redes sociais. Então, Renato, um prazer te receber aqui, viu? Prazer, Evaldo. Primeiro agradecer pelo convite, né? É muito bacana o espaço, né? A ideia de fazer um podcast. Quando a sua equipe veio falar com a gente, eu falei, não, a gente já teve um podcast também lá no Instituto, na nossa escola, né? Acho um formato bem bacana. E dentro de um evento, né? Um evento dessa grandiosidade e de uma instituição dessa que vocês estão à frente, da revista, estou muito feliz em estar aqui, tá? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Olha, o cara é baiano, baiano dos bons, viu? Pois é, velho. Aí vem da Bahia, né? As pessoas dizendo que Salvador tá muito quente, mas aqui também tá muito quente. Eu não sei bem se é só o calor do tempo ou o calor humano Você daqui, né? veio nos meses mais quentes que tem em Fortaleza, que é novembro, dezembro e janeiro. Então, esse é Tá dos quente. ventos Não, quentes. mas tá quente, mas assim, a gente tá hospedado ali na orla ali de Iracema, né? Da praia de Iracema, a gente acorda com a vista belíssima, né? É bom demais, né? E aí, aqui eu vou dar o voto aqui para Fortaleza, que dizem que é a orla mais bonita do Brasil. Eu não sei se ganha de Salvador, não, mas tá. Vou botar em segundo, tá Eu certo? sou suspeito para falar, porque Salvador também tem uma orla maravilhosa, né? Que ali, por sinal, percorre toda a cidade, se não me falha a Verdade, memória. Muito bom, verdade, né? verdade. Sorte aos. Mas, Renato, me conta aí. Eu queria saber como é que você entrou na harmonização orofacial. Conta um pouquinho da tua história aí com o nosso público. A gente Contos. sempre começa assim, viu? Não, Desafiando logo. Valdo, minha história é bem engraçada, né? Vou procurar resumir. Então, eu tenho 15 anos de formado. Então, se eu tenho 15 anos de formado na biomedicina, obviamente que a estética não veio no início, porque há 15 anos atrás a gente, como biomédico, não poderia trabalhar com harmonização facial, como estética como um todo. Então, eu fui citologista, via lâmina de preventivo, eu fui diretor de saúde, coordenador de Santa Casa. A única coisa que eu nunca deixei de ser realmente é professor, né? Eu fui Gosta de professor ensinar. de ensinar, né? Na realidade, eu gosto de gente, né? Ah, isso é bom. Mas sempre fui da sala de aula, desde a minha primeira formação, fui reda do Estado, dei aula em ensino médio do Estado, depois, quando terminei minha primeira especialização, fui para a graduação, coordenei curso, enfim, então nunca deixei de ser professor. Em 2016, eu fui numa clínica de estética de uma amiga minha, Gabriela, fazer uma limpeza de pele. E aí ela falou assim, Renato, você viu que o biomédico está podendo fazer botox, preenchimento? Minha primeira reação, eu mestrando de saúde coletiva na época, professor, diretor do meu município, de saúde do meu município e coordenador do laboratório da Santa Casa Misericórdia de lá. Eu falei, rapaz, olha pra minha cara, esse negócio de estética não é muito minha praia, não. Só que eu sempre fui muito curioso. E aí eu fui pesquisar e aconteceu, ia ter um curso em Salvador, estava no meu interior, em Valença, na Bahia, e 15 dias mais à frente ia ter um curso de toxina de preenchimento de uma colega, Gabriela Silveira, que iria fazer em Mas foi Salvador. naquela época que subia liminar, descia liminar. Cara, aí, veja bem, aí eu fui, fiz esse curso. Em 2016 eu comecei a fazer algumas coisinhas da parte da intradermoterapia, mais corporal. E aí em 2017 a gente começou a caminhada, a subir degraus. E aí veio, bicho, eu fui processado pelo Conselho Federal de Medicina como exercício legal da profissão de médico. Aquilo foi um banho de Por água isso que eu te fria. perguntei. Evaldo, foi um banho de água fria na minha carreira. E aí eu lembro Tinha que tudo para desistir, né? foi aí eu, não, no primeiro momento eu desisti, só que aí eu vi colegas, a gente acabou fazendo um grupo, esse grupo de WhatsApp perpetua até hoje, para poder a gente discutir ações, conseguimos, e aí a gente ficou naquela, pode, não pode, pode, não pode. E aí, essa clínica na qual eu fui fazer a limpeza de pele, eu acabei comprando uma parte dessa clínica, já em 2020, só que em 2020 veio a pandemia, e aí fecha a clínica de estética. O prefeito, na época, me chamou para poder coordenar as ações do Covid no município. Eu voltei para o município, e aí fiquei o ano de 2020 todo ali, naquele período pandêmico, enfim.
Quando foi em janeiro de 2021, eu falei, não, agora eu vou passar a viver Pronto. só disso, e aí de 2021 a 2025, a gente passou a viver somente da parte da harmonização facial, corporal. Em 2021 a gente montou um instituto, né, de pós-graduação lá em Valência, e aí a gente tem turmas de pós-graduação, e quando foi no ano passado a gente veio para a capital também, montamos na capital agora o nosso instituto. É bem importante, é uma história muito bonita, porque eu costumo dizer, foi um banho de água fria, né? Essa que aconteceu Demais, contigo. demais. Mas você não desistiu, você teve um outro, que foi a pandemia, foi passando, mas chegou o momento, né? E você resolveu que ia apostar na área de estética nesse período. Isso é muito bacana. E assim, eu falo muito em palestras e falo em aulas, né, palestras para os alunos lá da Bahia, que hoje é muito mais fácil dentistas, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas trabalharem com harmonização facial, estética, corporal, porque assim eles já pegaram o caminho já pronto, o solo já está totalmente fértil, já está brotando. Então, poxa, eu fui processado pelo Conselho Federal de Medicina, imagina. Né? Hoje não, hoje você consegue trabalhar sem liminar. Hoje a gente vive, por exemplo, estamos hoje num congresso, né? E vários palestrantes de todo o país dando aula aqui. Hoje a gente tem muito confronto entre ciência e prática, né? Poxa, um palestrante fala, não, o artigo tal traz essa realidade, mas na prática de outro colega traz um... Olha como é bom. Isso há 10 anos atrás, Evaldo, isso não existia. Tinha parte da odontologia também, não tinha essa parte de toxina botulínica. Hoje você abre aí o PubMed, foi mais de 5 centenas de artigos só falando de toxina botulínica. Hoje eu faço mestrado em tecnologia de saúde e a minha dissertação de mestrado é em toxina botulínica. Entende? Então, o horizonte está muito mais amplo. Olha só, estou falando aqui com o doutor Renato Lima, está falando de harmonização orofacial aqui no Esteticaim, em Fortaleza, né? Nós montamos aqui o podcast, revista Doutor Nordeste, junto com a Abrahop, né? Para receber esses profissionais, para passar um pouquinho da experiência deles para vocês, tá bem? Eu quero continuar aqui conversando um pouquinho com o Renato, mas, Renato, me conta aí, eu te encontrei ainda há pouco ali no estande da PhD Isso, palestrando, né? isso, isso. Falando ali para um público bem composto, né? Tinha muita gente, né, na palestra dele. Me conta um pouquinho do assunto lá Pronto, da ponto então. palestra. A gente falou, hoje a gente trouxe protocolos de harmonização facial, né? Amanhã a gente estaremos aqui falando sobre o corporal. Hoje, Evaldo, a gente acabou falando sobre 4 pilares muito importantes, né, que a gente vê na harmonização facial e que talvez alguns profissionais acabam negligenciando, porque querem fazer o só toxina ou só preenchedor. Que o primeiro pilar, e hoje a gente trabalhou muito isso aqui na palestra, que é a qualidade de pele, que é você trabalhar skincare do paciente, que é você trabalhar a higiene do paciente, protocolos de intradermoterapia, peeling, microagulhamento, né? Às vezes o paciente chega lá, faz uma toxina botulínica, né, que vai relaxar a musculatura, aí o paciente volta com 15 dias, que é aquela revisão que a gente dá, e aí dá aquele sorriso, ainda está ali o pezinho de galinha, ainda está craquelado, porque a toxina ela vai agir em musculatura, que é essa região aqui mais superficial, né, as camadas mais superficiais da nossa pele, está craquelada, está sem vício. E aí a gente trabalhou um pouquinho a parte de skin buster, de polirrevitalizantes, que é o NC da PHD. Falamos um pouquinho do segundo pilar, que é você, principalmente a partir dos 30 anos, que é aquilo aí que você. Depois dos 30 é só ladeira abaixo. Eu digo a mesma coisa. Depois dos 30 é só ladeira abaixo, a gente perde de 1 a 1,5% na produção de colágeno, que é uma proteína muito importante na estrutura da nossa pele, no vício, no brilho, junto com a elastina e outros fatores. E a gente repor esse colágeno é muito importante, a gente consegue isso com os bioestimuladores de colágeno. Terceiro pilar, que a gente abordou um pouquinho também, são os preenchedores à base de ácido hialurônico, que é você devolver volume, é você devolver estrutura. A nossa pele, ela é multicamadas. A gente tem a pele, tem compartimentos de gordura, a gente tem músculo, a gente tem osso. E o envelhecimento, ele é multicamado. Então não adianta você fazer um procedimento que vai tratar a sua pele e você não repor o volume que foi perdido em base óssea, em músculo, em compartimentos de gordura. E falamos um pouquinho também do quarto pilar, que é não menos importante, que é a toxina botulínica, que é você atenuar as linhas de expressão, né? Relaxar a musculatura, trabalhar os músculos mais depressores da face, que são os músculos que puxam realmente ali, né? A favor da gravidade. Então, falamos bastante sobre o primeiro pilar, que é a qualidade de pele, e aí entramos muito nos protocolos de intradermoterapia, falando sobre NC 160, e falamos também de protocolos utilizando cânula e agulha, já falando um pouco mais
para os profissionais. Foi uma palestra bem bacana, né? Tivemos um apreço popular. A Bem palestra, legal, tava a lá, palestra sei. acabou tendo, ficou muita gente lá de fora, porque é um stand, né? Mas é isso aí, muito feliz de estar aqui. Primeira vez que eu estou aqui no Fortaleza como palestrante, já vim aqui passear outras vezes, né? Mas como palestrante é a primeira vez. Estou gostando muito do evento. Mas deixa eu te falar, Renato, eu sei que você estava ali, você gosta, a harmonização é uma construção, né? A gente sabe disso que é uma construção. Mas ela hoje tem muitas técnicas, né? Quando você fala de harmonização e tal. E você falando agora, eu gosto de perguntar. Não tenho culpa de ser assim, né? Mas aí eu vi os olhos brilharem quando ele falou de toxina botulínica. Tô errado? Não, não está errado, inclusive, porque a primeira toxina botulínica é a porta de entrada da harmonização quando se fala de injetável. É um procedimento hoje, eu vou dizer, quase que 100% seguro, Sim. né? Dificilmente você vai ver hoje. Ó, eu sempre digo, só te cortando nas aulas que a gente dá, que o aluno fica na dúvida se vai ter o retorno financeiro. Eu digo, ó, do nada, tu tira teu retorno com a toxina botulínica. Não, a maior margem de Né? Se lucro, você não fizer nada, mas você tira o seu retorno com a toxina a botulínica. maior margem de lucro, sem dúvida, é a toxina botulínica. E quando você, profissional, biomédico, dentista, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, entrega um bom resultado de toxina botulínica, o paciente vai querer fazer um lábio, o paciente vai querer fazer um bioestimulador, o paciente vai querer fazer uma reestruturação do terço médio da face. Então, tudo começa com a toxina botulínica bem feita. E hoje, a gente fala de toxina botulínica não só para ruga, ruga de frontal, ruga de glabela, massa, mas hoje a gente trabalha todo o terço inferior da face, falando em ínfise facial, relaxando os músculos depressores, né? Deixa os resultados de forma mais natural, deixa mais aquele paciente estático, como fazia. Eu mesmo fazia assim. Eu tenho 10 anos que eu trabalho com isso. Então, se eu disser para você que há 5 anos atrás eu não travava toda a musculatura frontal do paciente, eu estaria mentindo, né? Então, hoje a gente Que mudou, né? As técnicas. mudou demais, evoluiu. Hoje a gente consegue ter resultado trabalhando com menor quantidade. Hoje a gente já entende o halo de ação de toxina botulínica. São 7 marcas de toxina, 8 agora com a Light Blue, né, da Sim, chegou Dermadrinha. agora. É o Algel da Coreia trouxe para a Dermadrinha distribuir aqui no Brasil. Então são 8 marcas que a gente entende o halo de ação de cada toxina, o que, que a gente vai utilizar ali, enfim. Hoje a gente consegue entregar uns resultados muito melhores, né, Walter, do que a gente entregava há 4, 5 anos atrás. Nem me fale nisso, né? Porque hoje é outra vida. Eu tenho pacientes ainda da clínica escola, lá a gente sempre traz um pouquinho da história, né? Desde 2016, o primeiro paciente está comigo aí. E a gente vê como mudou e como ele vai melhorando. E olha que importante você falar, você tem um paciente desde 2016, e aí eu vou pegar outra coisa que eu falo muito para os alunos, é recorrência. Eu falo sempre, eu nem quero paciente novo, eu quero recorrência. Se você tem 10 anos com um paciente, é porque o homem aqui entrega bom resultado. Viu? Sempre, sempre eu prezo por eles sabem disso, né? Mas, Renato, me conta, hoje nós estamos vivendo também um momento de tecnologia. Tecnologia aí chegando, meu amigo, todo dia é um negócio diferente. Tem um ditado que diz que tudo é bom, mas não me convém, uma coisa assim, né? E tem muitas técnicas chegando na de tecnologia, Renato, que é associado, principalmente os bioestimuladores, né? A gente falou disso, esses dias agora a gente falou isso na revista, né? O que é que você, assim, entende, pode passar para o nosso profissional que está assistindo esse nosso episódio aqui, das técnicas associadas, não só com as tecnologias. Evaldo, eu falei isso hoje na palestra. Quando a gente fala dos 4 pilares, eu moro em Valença hoje na Bahia, apesar de ter instituto também em Salvador, e a minha cidade é uma cidade polo, de uma micro-região, a gente atende 15 cidades. Em 2016 e 2017, quando o paciente vinha fazer uma toxina botulínica e tinha necessidade de se fazer um preenchimento ou um bioestimulador, o paciente retornava para a cidade dele. 15 dias depois ele vinha para a gente fazer o que chamava de retoque, eu nem gosto de usar a palavra retoque, gosto de usar uma revisão. Caso haja necessidade, a gente faz uma complementação, um ajuste de dose de toxina botulínica. E aí, depois de 15 dias, ele voltaria para fazer o bioestimulador. Hoje, entendendo as camadas da face e a ligamentar, a gente consegue trabalhar bioestimulador, preenchedor, toxina, fio em uma única sessão, obviamente, se o paciente tiver indicação. E quando a gente traz os injetáveis para a tecnologia, eu acho muito a favor, né? Tem equipamentos que vão atingir estruturas mais profundas, como o SMART, no caso de ultrassons micro e macrofocados, que nenhum bioestimulador vai conseguir. Eu, particularmente, né,
Eu não acredito de reposicionamento da face com bioestímulo de colágeno líquido, eu não acredito. Para mim, reposicionamento ou é com tecnologia, ou é com fio, ou é com preenchimento. Eu não consigo visualizar Tem que ter o associado, né? não consigo ver com reposição de terço médio da face, abertura de região de arco superciliar em bioestímulo de têmpora. Eu não consigo ver isso com meus pacientes. Consigo ver com preenchimento, não com bioestímulo de colágeno. E quando você traz ultrassom, aí sim, você associando, você vai ter um resultado. Eu só fico meio assim, né? Porque é muita tecnologia, é muito equipamento chegando. A gente entende que, por mais que a Anvisa hoje seja um dos órgãos mais sérios que a gente tem no mundo, né, órgãos regulatórios mais sérios, eu estou vendo muito produto chegando, muito equipamento chegando, sem embasamento científico, sem um lastro científico, 100 anos de bagagem. Pô, a gente tem 10 anos que trabalha com harmonização facial, eu não consigo dizer que eu sou muito bom ainda. Então, é um equipamento que nasceu agora, então acho que a gente tem que ter um pouco de cautela. E quando se fala de tecnologia, eu sempre tenho um pouco de cautela, tá? É necessário. Essa cautela que você fala é imprescindível para o cara poder trabalhar, né? Entender o que está fazendo. Né? Nós temos aí várias tecnologias, mas nem todas funcionam como é para funcionar, né? Então você tem que ter aquele cuidado ali. Eu sempre digo, quando querem me vender a tecnologia, eu digo, espera um pouquinho, deixa eu ver os resultados, deixa eu saber como é que vai ficar, para poder oferecer para o meu paciente. Entenda bem, gente, eu não sou cético, tá? É só uma questão de cautela. Até porque pô, a gente estava discutindo isso no mestrado essa semana com um cirurgião plástico, colega de turma do mestrado em Tecnologia e Saúde lá da Escola Baiana de Medicina, e fomos apresentar um trabalho junto. Né? Até um abraço aí, doutor Sérgio. E nesse artigo no qual fomos apresentar ali a metodologia, enfim, era para poder testar o questionário Square, né, de avaliação. Foram entrevistados 5 mil alguma coisa pacientes em relação aos cuidados pós-aplicação da toxina botulínica. Não mexer o rosto, não abaixar a cabeça, não correr, não fazer atividade física, né? Desses 5 mil, 2.006 pessoas foram responder o questionário, né? Nenhuma dessas pessoas foi orientado, nenhuma precaução em relação ao pós-procedimento. Ficaram apenas 10 minutos na clínica. Você fez a aplicação ali, fiz aqui a aplicação em Evaldo, ficaram 10 minutos. Depois, nenhuma orientação era feita. Desses 2.006 que responderam, nenhum paciente relatou pitose palpebral, pitose de pálpebra superior, que é o paciente ficar ali com o olho fechado, equimose, algumas dorzinhas de cabeça, mas nada, né, mais grave. E aí a gente foi falar isso e eu falei assim, olha, isso só corrobora com o artigo que a gente tem, que sabe hoje que a toxina internaliza ali entre 10 a 15 minutos no máximo, né? E só que Sérgio, que é cirurgião plástico, ele disse, cara, eu vou ser muito sincero com você, eu continuo mandando meu paciente não malhar com 24 horas, não esfregar o rosto, passar protetor nem nada do tipo, porque ainda fico com receio da toxina migrar, enfim. E a gente sabe também que toxina estética não migra. E aí eu falei com ele, falei, cara, para a inovação acontecer, ela precisa ser implementada. Porque você traz um estudo como esse, né, observacional, obviamente, mas você tem que implementar na sua prática clínica, porque senão a inovação ela nunca vai virar uma tecnologia, um serviço de saúde. Né? Então é bom também que a gente abra a cabeça. Então, não é um ceticismo em relação à tecnologia, que sim cautela. Muito bem. Ó, conversa boa. Terminando aqui nosso podcast já rápido. Ficaria mais um tempo aqui Não, conversando. vai vir um programa, né? Vira um programa, então a gente tem que ter aqui aquele tempinho aqui no nosso podcast, que é para deixar o povo quer mais. Com certeza. Pra gente Mas eu vou, fazer depois aquele online mais esticado. Ou mas então, lá na Bahia, ali no Rio Vermelho. tomando chopinho. Exatamente. Mas eu vou aguardar o convite e já digo que está convidado, né? Lá a gente tem um instituto de pós-graduação lá em Salvador, em Valência, de repente você vai lá, a gente bate um papo lá no instituto Amigo, também. ano que vem vai ser o ano da Odonto Nordeste, então a gente vai realmente viajar o Brasil inteiro, visitando aí algumas instituições, falando com os profissionais. Então é onde a revista faz 16, 15 anos e a gente vai nessa vibe aí para poder, desculpa, 15 não, 12 anos, a gente vai nessa vibe falar com as pessoas.
Tá bom? Com certeza vai dar certo uma Vai ida dar lá, certo. viu? Renato, obrigado, viu? Pelo teu aceite aqui de falar um pouquinho com a gente, o podcast, tá bom? Da Odonto Nordeste Abrahó. A gente fica bem feliz em trazer também, não só os profissionais do Sul, Sudeste, ali Centro-Oeste, mas também prestigiar os nossos profissionais do Nordeste e Norte do país. Tá certo? Obrigado, Evaldo. Eu agradeço o convite, né, o espaço. Foi muito importante a sua fala, tá? A gente acaba, às vezes, né? Poxa, só vai profissional do Sul, do eixo. A gente fala lá no Nordeste, profissional do eixo. Do eixo. Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. Quando a gente vê assim, as portas se abrindo, ficamos muito felizes. Deixo lá o nosso instituto, as portas abertas lá em toda a Bahia. Agradeço muito o E quem espaço. quiser achar o doutor Renato, acha onde, homem? Diga aí para Então, a gente nós. tem Instagram, DR Renato Lima, tudo junto, doutor Renato Lima. Tem o Instituto Irel também, né? Então, para você que é da Bahia aí, região de Sergipe também, a gente tem pós-graduação em saúde estética avançada, e são mais de 60 turmas de curso livre entre preenchimento, toxina e intradermoterapia. Muita coisa boa. É isso aí, meu povo. No episódio de hoje, falei aqui com o doutor Renato, biomédico, falamos de harmonização orofacial, né? Falamos de técnicas, tecnologia, muita coisa boa também. Até o microfone está querendo falar agora, né? Renato, mais uma vez, Obrigado, obrigado, tá obrigado. bom? E a gente volta com o próximo episódio, também aqui pela revista do Nordeste e Abra Rock. Tchau.